Passar para a segunda fase é só o começo. O que você fizer daqui para frente define a sua aprovação. E eu vou te mostrar como. Em primeiro lugar, parabéns a todos que alcançaram esta etapa. Vocês estão a um passo da concretização de um sonho. Aos que não conseguiram, não desista. Ainda vão surgir novas oportunidades que irão premiar a sua persistência. Tome os erros como um farol e siga em frente. Pois bem, vamos falar a respeito da preparação para a segunda etapa. Como vocês sabem, a segunda fase do concurso da PGE Tocantins consistirá de uma peça prática, um parecer ou um ato processual e 4 questões concernentes às disciplinas constantes do edital. Na PGE Tocantins serão 2 turnos de prova, 3 horas cada um deles dedicado a uma peça prática, que pode ser um parecer ou uma peça forense, e o outro turno dedicado a questões. Já no Mato Grosso serão 3 turnos de provas, com um tempo de 5 horas cada, reservados para a elaboração de uma peça prática e a resolução de 4 questões em cada momento. Então, reforce os pontos que você julga que estão mais deficientes e que são importantes para essa etapa. Se você ainda tem alguma dúvida, gire a chave. Você é procurador ou procuradora do Estado. Essa atitude vai lhe ajudar muito no momento da prova, pois vai lhe guiar na resolução das questões e na elaboração da peça prática. Você vai continuar fazendo as suas revisões de lei seca, doutrina e jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ. No entanto, você também vai ensaiar respostas. Como assim? Ou você responde questões e peças de provas passadas, ou você formula as suas próprias questões e elabora peças avulsas. Assim como um jogador, no treino, você faz uma jogada ensaiada. Você também vai ensaiar respostas. Na primeira situação em que você tem provas passadas, é importante você consultar o espelho da banca, as perguntas que foram formuladas e principalmente você vai fazer uma análise do gabarito da banca. Veja como o examinador pontua, se ele cobra definição, princípios, classificação, jurisprudência e quais foram os assuntos destacados. Veja se você consegue perceber um padrão, Você vai ter isso como referência na hora de elaborar as suas respostas na hora da prova. Na segunda situação, que você não tem essas provas, ao ler principalmente uma jurisprudência de algum assunto que ele chame a atenção, seja da área da advocacia pública, não se contente em ler apenas a ementa, saber da posição do tribunal. Leia também o voto condutor para tomar posse do raciocínio do relator, das eventuais definições que foram apresentadas e dos dispositivos legais que foram mencionados. Muitas vezes esses votos acabam servindo de base para questões de segunda fase dos mais diversos concursos da área jurídica, magistratura, Ministério Público e advocacia pública. Se for o caso, ainda assinale os artigos e os incisos no seu vademécum, que vão lhe ajudar muito na recuperação do raciocínio no momento ou na hora da prova. Então, a gente pode imaginar um roteiro de resposta das questões. A primeira coisa, você vai ter que identificar a abrangência da pergunta. Se ela pede um conceito, uma classificação, a natureza jurídica, uma jurisprudência, se ela apresenta algum tipo de controvérsia. Logo em seguida, você vai fazer uma estruturação do que precisa estar na resposta para se aproximar ao máximo do espelho do gabarito que a banca vai apresentar. O conceito, novamente, classificação jurídica, um dispositivo, você tem que citar os dispositivos. Redija a resposta e você vai tentar ser o mais técnico possível na sua redação, usando palavras precisas e evitando a mera reprodução do texto legal. Aí você pode parafrasear. No final você faz uma revisão, vê a questão de acentuação, vê a questão de vírgulas, para você evitar uma questão de erro gramatical e você acaba perdendo pontos. Então, por isso que essa revisão é muito importante. Então, no caso da peça prática, do parecer ou então da peça forense, você vai ter que observar o formato que é exigido, seja no parecer, seja na peça legal. Você vai continuar respondendo perguntas, mas agora dentro desse formato que é exigido.
né, do parecer ou então da peça prática. Porque você pode perder pontos por não observar isso. Então, na hipótese do parecer, relatório, fundamentação e conclusão. O relatório vai descrever a questão jurídica que foi suscitada, a consulta, e vai apresentar a eventual posição de algum órgão, né, que pediu a opinião do parecerista. No caso, quando você avança, né, para a fundamentação, é a parte do opinativo na qual o procurador vai expor e responder às questões jurídicas com base na legislação pertinente. A doutrina, na jurisprudência. Você vai sempre adotar uma posição que é derivada do raciocínio jurídico que você delineou. E na conclusão, é o espaço que você vai colocar a conclusão sucinta, né? Vai apresentar uma resposta àquela dúvida jurídica que foi objeto da sua apreciação. E aí você vai determinar, eventualmente, alguns encaminhamentos. Então, na peça forense, você vai ter que observar os requisitos legais mínimos que devem ser contemplados, né, sob pena de não conhecimento, de preclusão da matéria, que não foi abordada. E, é claro, você vai ser penalizado no momento da pontuação. Por exemplo, a contestação, você vai ter que observar o princípio da eventualidade, né, da impugnação especificada. Então, tudo isso você vai ter que ter muita atenção. Se for uma apelação, você vai ter que observar o princípio da dialeticidade, porque senão vai ter questões na sentença que vão acabar precluindo, né? Isso na rotina jurídica. Então, você vai ter que se atentar a esse rigor, né? Vai ter que observar todas essas questões para que você tenha um bom resultado na hora da peça prática. Então, você vai ser avaliado e vai ser premiado se a sua resposta se aproximar ao máximo do espelho do gabarito. Então, por isso, todo cuidado ele é importante. E uma última recomendação: não subestime a banca, né? O que eu quero dizer com isso? Não deixe de fazer exercícios com resolução de questões e elaboração de peças, por acabar imaginando, né, que já trabalha na área há muito tempo e essas coisas são corriqueiras. Né? Então, eu mesmo, né, já sendo procurador da Fazenda Nacional por 2 vezes, eu era assessor jurídico da Secretaria de Fazenda, eu fiquei lá por 8 anos, e tendo muita interlocução com a Procuradoria do Distrito Federal, eu emitia pareceres, elaborava notas técnicas, eu não me furtei, eu não corri o risco, né, de deixar de treinar peças práticas. Né, talvez o ritmo da pessoa que é mais experiente seja menor, né, do que aquela que não milita na área. Mas ainda assim, eu recomendo, faça ensaios e não corra o risco de perder pontos por um detalhe, por um equívoco que você poderia ter evitado. Né? Então, outra coisa, não titubeie. Peça ajuda a alguma pessoa mais experiente, faça um curso, contrate uma monitoria, né? Então não perca essa chance de ser aprovado. Né? Então, se você quiser mais dicas, envie um e-mail para a gente. Se você quiser tirar alguma dúvida, mande uma mensagem, que a gente vai ter uma alegria, né, um grande prazer em lhe ajudar. Né? Afinal de contas, você é um futuro colega, um futuro procurador, procuradora do Estado.